Agora nós vamos falar sobre perigos da fidelidade nos contratos de serviços. Nós conversamos com o nosso amigo Marco Antônio, que é advogado, e vai tirar essas dúvidas que você tem. Vejam só. O que é contrato de fidelidade? O contrato de fidelidade, chamado também como contrato de permanência, ele é uma prática na qual o comerciante oferece ao cliente algum tipo de benefício, como por exemplo tarifas mais baixas, um aparelho, um bônus ou até mesmo uma assistência diferenciada. E em troca dessas vantagens, o comerciante ele exige a permanência do cliente por meio de um contrato que tenha em regra no máximo 12 meses. O contrato de fidelidade é uma prática legal? Nesse contrato firmado entre as partes, se ele for feito de forma que se possa observar a existência de um benefício para o consumidor, ou seja, uma vantagem para que ele permaneça fidelizado, bem como se verificado que naquele contrato contém o tempo máximo de 12 meses de permanência e, por último, se o valor da multa em caso de rescisão estiver correto, esse contrato ele será legal e será válido. O consumidor é obrigado a ficar vinculado em um contrato de fidelidade? O consumidor ele não é obrigado a continuar com o contrato de fidelidade, mas é importante lembrar que se todas as informações do plano foram claramente prestadas no momento em que ele foi assinado o contrato, e se o comerciante ele vem oferecendo com qualidade aqueles serviços, não é possível o consumidor se desvincular do contrato sem deixar de pagar a multa de forma proporcional. Por exemplo, se o consumidor ele ganhar um celular da operadora com a condição de permanecer por pelo menos 12 meses em fidelidade, utilizando um determinado plano contratado, esse tempo, em tese, ele precisa ser respeitado. E é bom observar um outro ponto, que é quando utilizado o contrato, as partes elas podem encerrar o contrato sem o pagamento de multa, ou podem acordar um novo termo com a concessão de outros benefícios, e também podem, se desejarem, manter os que já foram anteriormente concedidos. Quando é possível solicitar o cancelamento do contrato sem pagar a multa se não tiver terminado o prazo da fidelidade? O ideal é analisar cada caso. Eu vou citar aqui os que mais acontecem. Se for verificado a má qualidade na prestação de serviço, se o prestador de serviço ele não cumprir com o que foi inserido naquele contrato, se não for constado corretamente aí no contrato o prazo para fidelidade e se o valor da multa ela for abusiva. O consumidor ele poderá requerer o cancelamento do contrato de fidelidade sem aquela obrigação do pagamento da multa, mesmo se não tiver terminado aquele prazo. Como saber se a multa do contrato de fidelidade é abusiva ou não? É considerado multa abusiva aquela acima de 10% sobre o valor do contrato anual. Essa porcentagem deverá ser cobrada do cliente de forma proporcional no momento em que o prestador de serviço tomar conhecimento do interesse em rescindir o contrato. Por exemplo, você tem um contrato de TV por assinatura e que por mês paga a quantia de R$100. Se você utilizou o serviço por 6 meses e quer cancelar, mas ainda faltam 6 meses para completar um ano de fidelidade, totalizando R$600, entende-se que o consumidor ele deveria pagar 10% sobre o valor restante. Então, essa porcentagem de até 10%, ela seria considerada uma multa justa e não abusiva. Vale ainda deixar um alerta de que aí o valor da multa jamais pode ser maior que o custo do serviço contratado. Contrato de fidelidade é o mesmo que venda casada? Não devemos confundir o contrato de fidelidade, que hoje é uma prática legal e permitida, com venda casada, que é quando o fornecedor de produtos ou serviços ele condiciona que o consumidor ele só pode adquirir um determinado produto, por exemplo, se ele adquirir junto o segundo. Prática esta que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Em caso de irregularidade no contrato de fidelidade, como o consumidor pode proceder? Caso seja constatada alguma anormalidade no contrato, o consumidor ele pode a qualquer momento abrir uma reclamação juntamente na empresa que contratou o serviço ou poderá procurar um advogado de sua confiança para solicitar aí uma revisão, além de poder exigir o cancelamento do contrato. O advogado ele pode defender os seus direitos para resolver essa situação de forma extrajudicial ou judicial, com um pedido para que seu cliente não tenha que pagar a multa de fidelidade em favor da empresa. Mas lembrando que tudo deve ser comprovado, devendo o cliente guardar, como por exemplo, os comprovantes de ligações ou fotos dos problemas. Eu também indico, se possível, deixar registrado o que foi pactuado aí por meio de mensagens ou até mesmo gravações, uma vez que tudo que foi prometido
prometido deveria, em regra, ser cumprido pelo comerciante. Por último, gostaria de dizer para as empresas, que têm interesse em fornecer, ou até mesmo aquelas que já fornecem um serviço por meio de contrato de fidelidade, com o intuito aí de manter o cliente na sua empresa, que é muito importante que elas forneçam para eles tudo aquilo que foi prometido em contrato, da forma clara e honesta, pois verificando irregularidades no contrato ou na prestação do serviço, o consumidor, além de ficar insatisfeito, certamente irá procurar um advogado para exigir os seus direitos. Isso mesmo, Marco Antônio disse tudo, né? É que a gente chega lá para fazer o contrato, eles vêm com aquelas letrinhas pequenininhas que a gente custa ver, né, o que está escrito, ou até mesmo por descuido nosso, preguiça mesmo de ler o que tem, o que não tem, só faz ali uma pergunta para quem está prestando o serviço, o que eles falaram a gente concorda, assina embaixo, depois vem aí esse problema. Por isso que é importante a gente estar por dentro de tudo, né? Conversar com as pessoas, saber se realmente é um produto de qualidade, se vai ter problema futuramente, se depois que assina esse contrato de fidelidade, como que funciona, tudo é bom ficar bem esclarecido antes.